Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal, então vamos lá. Analise a tabela que apresenta a fórmula estrutural e as constantes de ionização de alguns ácidos monocarboxílicos encontrados na natureza. Então nós temos aqui três ácidos, fórmico, acético e butanoico. Nós temos a fórmula estrutural dele, lembrando que todos esses ácidos aqui, eles são orgânicos, ou seja, ele vai liberar apenas um hidrogênio, ou seja, um H+. Ele é monoprótico, a gente vai ouvir vários desses termos, tá? Então, a não ser que seja um ácido que tenha duas funções na mesma molécula de ácido carboxílico, aí cada função libera um hidrogênio. Nesse caso aqui, tá vendo que nós temos apenas o COOH? Então, somente esse hidrogênio da função de cada ácido é que será ionizável, tá bom? Então, todos eles vão liberar apenas um, tá bom? Nós temos as constantes de ionização de cada ácido aqui. Então, nós temos, o fórmico é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, acético 1,75 vezes 10 elevado a menos 5, 1,44 vezes 10 elevado a menos 5. Pessoal, dentre esses três, o que tem maior ionização, apesar de ser bem baixinha, é o fórmico. Por quê? Vamos considerar sempre a base 10. Olha a base 10. Olhou a base 10, a gente vai ver o expoente. Qual é o maior expoente? Nós temos, menos 4, menos 5 e menos 5. Como o ácido acético butanoico na base 10 eles têm o mesmo expoente, aí a gente analisa o primeiro número. Mas como o fórmico é 10 elevado a menos 4, ele é o que possui maior ionização. Tá legal? Isso aqui vai ajudar para a gente resolver esse exercício aqui. Então vamos lá. Considere que três soluções de mesma concentração em mol por litro, uma de cada um desses ácidos, foram preparadas à mesma temperatura. Então tá, uma informação que é padrão para os três. Então vamos ver o item A. Qual das três soluções preparadas apresentará maior condutividade elétrica? Justifique sua resposta. Primeiro, o que é uma condutividade elétrica? Condutividade elétrica, pessoal, a gente pode pensar, eu gosto muito de trazer esse exemplo. Água conduz eletricidade? Não, a água não conduz eletricidade. O que conduz eletricidade são os sais minerais dissolvidos e ionizados na água. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A água do mar conduz, vamos dizer assim, a água do mar conduz mais eletricidade do que da água do rio? Com toda certeza. A água salgada conduz mais eletricidade do que a água doce. Por que isso? Porque tem uma quantidade maior de sais ionizáveis, ou seja, ali, ionizados dentro da água do mar. Então a gente tem que ter isso em mente, tá legal? Só que nesse ácido aqui, a gente tem que verificar a constante de ionização dele. Então a gente vai colocar aqui, A. Tá? A. Qual é o que conduz a maior eletricidade? É aquele que se ioniza mais. Dentre os três, qual é que se ioniza mais? O ácido fórmico. Então, qual das três soluções preparadas apresentará maior condutividade elétrica? O ácido fórmico. Então a gente vai colocar aqui, o ácido fórmico. Aí ele está perguntando, justifique a sua resposta. A gente pode colocar simples assim, vírgula, né? Pois, opa, desculpa pessoal, aqui falhou. Vou até colocar um pouquinho mais aqui embaixo, porque senão vai ficar preso ali. Pois possui a maior ionização dos três ácidos, tá? Tá legal? Então, por quê? Tá vendo que eu falei referente à base 10? Dentre os três, o fórmico tem menos 4 é maior que menos 5. Tá legal? Então a gente tem que ter essa noção. Ou seja, se ele é maior, ele vai se ionizar mais. Tá certo? Eu falo, pois possui a maior ionização dos três ácidos. A gente pode colocar vírgula aqui.
Consequentemente, terá mais H+ em ionizável, vou colocar aqui, ó, mais H+ ionizado na solução. Porque a gente tem que pensar da seguinte maneira, pessoal. Quem conduz eletricidade? Quem conduz eletricidade são os cátions e não os ânions, tá bom? Por isso que eu estou colocando H+. Por conta disso. Então, ó, só recapitulando. O ácido fórmico, pois possui a maior constante, né? A maior ionização dos três ácidos. Ele tem uma constante de ionização maior que eles. Consequentemente, terá mais H+ ionizado na solução, conduzindo essa eletricidade, tá certo? Então, a gente pode colocar aqui, ó, B. Então, a gente realmente explicou. Desculpa os garranchos aqui, que às vezes falha um pouquinho aqui, depende de como tá bom? Então, vamos para o item B. Em uma solução de ácido acético, foi adicionada certa quantidade de acetato de sódio. Então, nós temos aqui um sal derivado do ácido acético. Mantendo-se a temperatura constante, indique o que deverá ocorrer com o grau de ionização do ácido acético. Justifique sua resposta com base no princípio de Le Chatelier e na equação de ionização a seguir. Então, pessoal, aqui embaixo a gente pode verificar que nós temos o quê? Nós temos a ionização, olha lá, ionização do ácido acético. Então, nós temos o ácido acético molecular, ele se transforma no íon acetato mais H+. Mas ele está falando o que aqui? Se nós adicionarmos acetato de sódio, a gente não está considerando a constante de ionização, a gente está verificando o quê? Nós estamos verificando em questão dos íons, tá bom? Então, vamos analisar isso daqui, pessoal. Se nós temos aqui o acetato de sódio, desculpa, nós vamos ter isso daqui, não vamos? Na. Se ele tiver a ionização, ele vai ficar assim, não vai? Ó, o nosso ânion acetato menos mais o nosso Na+, tá certo? Essa é a ionização. Não nos interessa o quanto se ioniza, tá certo? Tá vendo, pessoal, que nós temos uma coisa em comum aqui. Nós temos o íon acetato, vou até colocar aqui embaixo, ó, íon acetato, que é o ânion derivado do ácido acético. Então, nós temos aqui, ó, o acetato aqui e o acetato aqui. O que acontece? Que análise que a gente tem que fazer aqui? Efeito do íon comum. O que é o efeito do íon comum nesse caso? Tá vendo que a gente está adicionando outra substância que, quando ionizável, ela libera o mesmo ânion, ou o cátion, nesse caso é ânion, presente na solução. Então, já tem íons acetato lá. Eu estou adicionando outra substância que vai liberar íons acetatos. Tá legal? Então, tá vendo essa coisa que a gente tem que analisar? Aqui é literalmente o efeito do íon comum. Agora a gente vai analisar o deslocamento desse equilíbrio. Tá vendo que se nós estamos adicionando mais íon acetato, a gente favorece a reação, ou seja, nesse caso aqui, a ionização no sentido inverso. Então, ele volta a ser ácido acético. Tá legal? Então, vamos agora justificar porque ele está pedindo, né? Com base no princípio de Le Chatelier. Então, vamos lá. A adição... Oh, meu Deus, vamos lá. Ó, a adição de ânion acetato então, eu vou colocar aqui, ó, CH3COO-, tá certo? Então, a adição de íons acetato, ela irá, né? Irá deslocar a ionização, porque aqui a gente não está tendo uma reação, tá? No sentido inverso.
vírgula, favorecendo a formação do ácido acético molecular, tá? Porque ele está voltando a ser ácido e em forma de molécula. O ácido acético molecular. Tá legal? Então, ele está fazendo isso. Ele está voltando. Mas só que ele pergunta, indique o que deverá ocorrer com o grau de ionização do ácido acético. Se ele volta a ser molecular, significa que nós estamos diminuindo esse grau de ionização. Então, ó, favorecendo a formação do ácido acético molecular, vírgula, diminuindo o seu grau de ionização por conta de tudo isso, tá? O seu grau de ionização. A gente utiliza, pelo grau de ionização, a gente utiliza o alfa. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu aqui, porque tá aparecendo um... Aê! Tá bom? Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Tá vendo que a tabela, só para recapitular aqui, fechar o exercício. Tá vendo que a tabela fornece, né, as constantes de ionização. Então, ou seja, quanto maior a constante de ionização do meu ácido, mais íons H+, ele libera para a solução, favorecendo a condutividade elétrica, tá? Porque é o cátion que conduz a eletricidade. B, nesse caso, o que acontece? É literalmente, vou até colocar aqui, né, ó, a B, deixa eu colocar aqui, ó, efeito do íon comum. A gente não pode esquecer disso. Ou seja, eu tenho uma substância dentro de uma solução, ou seja, dentro da água, ela já está ionizada. Eu adiciono outra substância que libera o mesmo íon que já está presente naquela água, ou seja, naquela solução. Beleza, pessoal? É um exercício extremamente conceitual, tá legal? Eu estendi porque eu fiquei explicando bem o passo a passo, ele envolve bastante conceitos, então a gente tem que fazer toda a análise para a resolução desse exercício. Tá certo, pessoal? Então, se você tiver com dúvida, volta um pouquinho, né? É importante. Coloca aí nos comentários também, que é extremamente importante para tirar as dúvidas de vocês. Assim que eu visualizar, eu já começo a tirar as dúvidas de vocês. Se você chegou até aqui, também coloca aí, ó. Esse exercício é na playlist de hashtag efeito do íon comum. Tá certo, pessoal? Isso engaja o vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, seja curiosidade, uma série, seja o que for no mundo da ciência, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade de começar a gravar os vídeos para vocês. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!